Então vamos lá. A perfeição moral. Nós estamos iniciando esse bloco onde nós então vimos a transição planetária, depois nós vimos a regeneração, o espírita na regeneração, e nós sabemos, e o Evangelho, segundo o Espiritismo, bem como todo o ensinamento de Jesus, ele é fundamentado na moral. O espírito evolui moralmente. Conhecimento e informação forma o cidadão, mas a nossa fé, o nosso amor, a prática das virtudes que nós herdamos do Todo-Poderoso está relacionado à nossa moral. Perfeição moral. Se Deus é a inteligência suprema, a causa primária de tudo que nós conhecemos, daquilo que chega até nós, então Jesus, o mais perfeito dos espíritos que já caminhou aqui neste planeta bendito. Quando nós falamos de perfeição moral, é sim, é um código de conduta, é uma referência daquilo que Jesus ensinou. E é isso que nós vamos discorrer na nossa aula de hoje. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem também assim os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Esse texto que Mateus está reproduzindo da fala de Jesus, então ele vem mostrar, se nós nos atermos à letra, se nós ficarmos focados apenas na letra, nós vamos entender que os espíritos um dia chegariam à condição de Deus, da perfeição. E não é assim. O próprio Cristo disse: eu estou com o Pai e o Pai está comigo. Mas ele não diz em momento algum que ele é Deus. Então, tanto que ele fala: ninguém vai ao Pai se não foi por mim. O que ele está dizendo e o que Mateus aqui está relatando para nós. Por quê? Gostar e amar os nossos familiares, gostar e ser simpático com aqueles que convivem, aqueles que praticam os mesmos ideais, professam a mesma fé, a mesma religião, aqueles que frequentam socialmente as mesmas situações, isto é fácil. O difícil é quando nós convivemos com quem não gosta de nós, com quem não nos é simpático, com aqueles que vivem nos criticando, aqueles que apontam os nossos defeitos, nossas falhas, nossas imperfeições. É isso que o Cristo quer dizer. Se nós observarmos, por pior que seja o malfeitor, o infrator, o caluniador, o pedófilo, o homicida, ou aquele que está na drogadição, o corrupto, sempre vai ter alguém por quem ele ama, porque ele tem uma simpatia, porque ele tem um gesto de amor. Então, o que nos diferencia, o que leva-nos à perfeição, é compreender que somos todos filhos de Deus. Então, a orientação de Jesus é: amai-vos uns aos outros. Isso é todos, todos indistintamente. Não é este ou aquele, não é só o familiar, não é só o pai, a mãe, os irmãos, o gato, o cachorro. É todos, indistintamente, todos nós temos que amar. E é isso que nos vai levar neste caminho chamado o caminho da perfeição moral. A pergunta 126 do Livro dos Espíritos diz assim: Deus olha de igual maneira para os que se transviaram, e para os outros e a todos ama
com o mesmo coração. Sim, Deus não tem preferência, Deus não oferece nenhum privilégio. Qualquer preferência é uma injustiça, e qualquer injustiça levaria o Criador a perder um dos seus principais atributos, que é exatamente o da justiça. Então, não importa, nós temos simplesmente aqui os olhos de ver terreno. É o nosso ponto de vista terreno. O nosso olhar alcança apenas os nossos interesses e aquilo que nos é conveniente. Mas Deus, ele não olha pequenas, médias ou grandes faltas, erros, equívocos ou enganos. É claro que sim, a benevolência divina, como o próprio Pai, é eterno. Porém, ele não vai ficar esperando dentro da mesma condição. Então, nós, se quisermos avançar, se quisermos crescer espiritualmente, é preciso que nós comecemos a praticar os ensinamentos de Jesus o quanto antes, ou seja, em todas as oportunidades que nos foram oferecidas. Aqueles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais do que simples espíritos, criados simples e ignorantes, mas todos tiveram uma oportunidade. Se erraram, erro não é fracasso, erro é oportunidade de aprendizado. O que nós não podemos é rescindir sempre no mesmo erro. Erramos, pedimos perdão, somos perdoados por Deus, pelo nosso Pai, e Jesus, o nosso diretor angélico. Mas ficar repetidamente incorrendo no mesmo erro, aí já não é nem ignorância, aí é simplesmente rebaixar o Criador e o Cristo a uma condição ainda inferior espiritualmente a nós mesmos, seres imperfeitos. Perfeição designa o estado de um ser cujas virtudes se encontram plenamente atualizadas ou realizadas. Perfeição está muito mais, quando nós falamos de evangelho, está ligado diretamente à harmonia, equilíbrio, às emoções, ao valor que nós damos àquilo que está à nossa volta. Se nós hoje estamos no mundo, temos que viver dentro da materialidade. Mas viver na materialidade não significa que nós temos que dar maior importância às coisas da matéria do que às coisas espiritual. Essa desculpa que muitas vezes nós usamos é para justificar o trabalho, para justificar isto ou aquilo outro, que nós temos necessidade, os filhos, isto ou aquilo. Tudo isso precisa ver que espaço, que lugar isso está ocupando na nossa vida e na nossa existência. Perfeição é o perfeito equilíbrio, é a equalização de todos os sentimentos e valores temporários e eternos que nós hoje adquirimos. Em teologia, plena realização, sob o ponto de vista moral, consumação no bem que compete a cada um possuir e atuar. Assim, todo homem é chamado à perfeição e à santidade. Então, a teologia, ela vê desse sentido, moralmente. Nós conhecemos pessoas que são de uma moral elevadíssima. Nós temos referências hoje, não só dentro da vida cristã, dentro da chamada religiosidade, mas pessoas que não estão aí ligadas a nenhuma religião, a nenhuma denominação religiosa, e, no entanto, tem, sim, uma perfeição moral, hoje, muito acima de muitos religiosos, por que não dizer dirigentes e mesmo autoridades eclesiásticas. Então, quando nós falamos, todo homem é chamado à perfeição e à santidade, é esse equilíbrio de cuidar do outro como nós cuidamos de nós mesmos. É fazer aos outros tudo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. A preocupação nunca deve ser, como está na imagem,
preocupação com o resultado, mas sim os valores que todos nós buscamos adquirir. Esse é o sentido da perfeição. À medida que nós vamos caminhando, nós vamos, ao mesmo tempo, vencendo a ignorância e oferecendo recursos e mecanismos aos irmãos que caminham conosco, aos nossos semelhantes, àqueles que a misericórdia divina colocou a caminhar e a trilhar conosco o caminho que é Jesus. Moral, costumes, conduta, comportamento, modo de agir e, portanto, na distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. Sim, porque a moral, ela é permanente. A moral, ela é universal. Ética é outra coisa. A ética varia muito de acordo com os costumes, com as legislações e principalmente com as instituições. Agora, conduta e comportamento, isso está ligado, sim, aos valores e princípios que nós adquirimos e que passamos isso adiante. Agora, a diferença entre o bem e o mal está nessa função. Tudo aquilo que nos causa dor, que nos causa sofrimento, tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que nos perturba, nós devemos tomar todo o cuidado necessário para que não levemos essas situações aos nossos irmãos e semelhantes. Por isso diz que funda-se na observação da lei divina. A lei divina fala o que para todos nós? Lá nos nenhum dos 10 mandamentos, que varia às vezes de acordo com a tradução. Mas não é só amar ao próximo, é não levantar testemunho, é não julgar, é não condenar, porque muitas vezes até sentença nós costumamos preferir. Nós somos juízes muito austeros para com os atos, para com as atitudes dos nossos irmãos, mas queremos sempre benevolência e indulgência para com as nossas fraquezas morais. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então tende a Deus. É o nosso objetivo. Sim, nós temos o compromisso individual, nós temos compromissos familiares, nós temos compromissos sociais e temos compromissos com a coletividade internacional. Então, tudo aquilo que é aprendizado vai sempre ter alguém que precisa desse conhecimento, dessa informação. Da mesma forma que nós aprendemos todos os dias através da instrução intuitiva ou através da inspiração, nós devemos fazer isso através da verbalização, através da exteriorização, porque muitos dos nossos irmãos não têm acesso ainda hoje a esses canais informativos, principalmente o canal mediúnico, que hoje nós já desfrutamos. E é, hoje, uma ferramenta que nós não podemos prescindir, porque ela não só cerceia os nossos movimentos, mas, principalmente, ela faz com que nós estejamos sempre atentos à rota da nossa caminhada. Quando se fala em perfeição humana, cogita-se de uma perfeição relativa e não absoluta, porque somente Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Sim, quando nós olhamos algumas referências, o próprio Cristo não disse a respeito de João Batista que entre os nascidos de mulher ninguém era maior do que João Batista? Ou seja, Jesus nos garantiu que depois dele, o espírito mais evoluído que já viveu aqui entre nós é João Batista. No entanto, estavam muito longe da perfeição, até porque, né, nós sabemos o que ele fazia e o que ele vivenciou enquanto espírito. Tanto é que veio resgatar ainda algumas faltas
exatamente na encarnação de João Batista. Agora, próprio Francisco de Assis, que é uma referência, também é uma encarnação de um dos apóstolos do Cristo? Sim, mas Francisco de Assis está muito longe de ser uma divindade, mas é um espírito tendendo a ser perfeito, assim como Cristo é essa referência para nós. E para nós espíritas, o próprio Chico vai ser sempre uma referência. Nós temos que falar daquilo que nós vivenciamos, daquilo que diz diretamente a nós, espíritas. E o Chico é uma referência de moral. Ah, mas o Chico tinha isso. Ah, o Chico discutiu com a federação. Ah, porque o Chico isso. O Chico rompeu com isso, o Chico rompeu com aquilo. Onde diz que nós somos perfeitos? Tendemos à perfeição. É a perfeição relativa. Agora, o Chico é uma lição de humildade, é uma lição de simplicidade. Quer maior aprendizado do que é um desapego do que o próprio Chico foi e é para todos nós? Quantos livros, quanta obra literária ele publicou? E, no entanto, ninguém algum dia ficou sabendo que ele recebeu alguma recompensa, algum presente, ou que fez uso de algum privilégio simplesmente por ser espírita, por ser médium ou por estar aqui a serviço do Evangelho. Então, são essas colocações que nós vamos tendo. E nós temos outras criaturas que, aos nossos olhos, são moralmente muito mais avançados do que nós. Isso, inclusive hoje, algumas pessoas ainda vivos. É raro? Claro que é. Mas aquela criatura que trabalha pelo bem, aquele que abraça as causas humanitárias, quem ajuda a combater a fome ou a violência, está um passo à frente daqueles que ainda preferem ficar no comodismo do lar, junto ao aconchego dos seus familiares, fazendo de conta que isso não está acontecendo. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornar-se-ia igual a este, o que é, obviamente, inadmissível. Sim, nós já falamos isso, mas sempre é bom repetir. A Mona Lisa não é o Leonardo da Vinci. O semeador ou as flores não é o Van Gogh. Ali é, sim, uma representatividade do que ele tendia a demonstrar. Ah, mas a Mona Lisa é isso, a Mona Lisa... Tá, mas não é o Leonardo da Vinci. É um dom, é uma capacitação. Sim, todos nós temos. O que eles fizeram ou fazem de diferente de nós é que eles colocam em prática, eles colocam esses dons a serviço da comunidade, da coletividade, deixando para nós um grande legado. Mas o fato de nós, às vezes, termos situações em que somos generosos, em que somos benevolentes, às vezes nós mesmos nos surpreendemos com as coisas boas que nós fazemos. E nós queremos agradecimento, queremos gratidão, queremos até reconhecimento. Ser bom, ser caridoso e ser benevolente não é virtude, é dever e obrigação de todos nós. Então, essas pequenas virtudes não faz de nós um ser perfeito, mas de alguém que já tem uma conduta moral e que está a caminho da luz. A perfeição humana consiste, segundo os ensinamentos de Jesus, em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem, o que deixa claro que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, visto que implica a prática de todas as outras virtudes. Então, a perfeição humana, aquela mãe que deixa de se alimentar para que o filho
não fique com fome? Sim, quando nós olhamos e sabemos de alguns ensinamentos de Jesus, que fala, quando nós fazemos vibrações, preces pelos aqueles a quem nós somos desafetos, aqueles de quem nós somos adversários, aqueles que nos irritam, aqueles que estão sendo sempre pondo à prova a nossa fé e a nossa capacidade de servir, sim, essas criaturas, elas estão sendo as ferramentas colocadas pela misericórdia divina em nossa caminhada. Então, enxada que não trabalha, ela fica enferrujada lá na garagem ou no porão. O bisturi que não trabalha vai se oxidar. Então, a enxada pode sofrer algumas deformações, podem sofrer ali alguns golpes, mas ela está a serviço, ela está trabalhando, ela está servindo, ela está sendo útil, assim como o bisturi ali livrando as enfermidades. E são essa capacidade. Quando o trabalhador, quando o artista precisa de uma ferramenta, ele, claro que vai ter sempre uma nova, mas aquela que já está habituada ao trabalho, aquela a qual já está moldada de acordo com a necessidade, e ele sabe e já reconhece, está afiada, está pronta, serve para isso, para aquilo, assim somos nós. A nossa perfeição relativa está não apenas em relação a aqueles que professam situações diferentes da nossa, mas a nossa capacidade de amar e de servir, mesmo nas condições mais adversas em relação a nós. Reconhece-se a imperfeição espiritual por alguns sinais. O mais grave deles é o interesse pessoal. Aliás, o desinteresse real, verdadeiro, é algo tão raro na Terra que, quando se apresenta, todos o admiram como se fosse um fenômeno. Sim, a imperfeição todo mundo vê, principalmente essa imperfeição física, essa imperfeição moral. Todos apontam os nossos defeitos, todos sabem, assim, de cor, as nossas mazelas. Porém, aquelas pequeninas virtudes que muitas vezes nós mesmos nos surpreendemos, ninguém vê. Por quê? Porque nós ainda somos criaturas egoístas. Por isso ele fala o mais grave é o interesse pessoal. Por quê? Esse desinteresse, quando nós deixamos de olhar apenas por nós, para olhar e atender a necessidade do outro, quando nós tomamos atitudes que vai numa direção contrária ao que todos estão fazendo, realmente isso chama a atenção. Devolver um objeto que nós encontramos na rua, em perfeitas condições, se sabemos de quem é, sim, isso é o que nós esperamos que seja feito a nós. Então, muito disso que hoje se admira, esses fatos, algumas situações que se apresentam, é simplesmente um despertar espiritual. Nós acordamos todos os dias. Acordar é físico, acordar é matéria, acordar é o corpo. Despertar é espiritual. E nós precisamos despertar para a nossa capacidade de servir, porque é isso que vai nos levar à perfeição moral. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Quanto mais se apega aos bens deste mundo, menos compreende o homem o seu destino. Com o desinteresse, ele mostra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Sim, apego, todo o que ele está dizendo aqui, não é que Jesus condenou os bens materiais, Jesus condenou a riqueza, Jesus condenou o dinheiro, isso não está escrito em lugar nenhum. Agora, aquela pessoa que se agarra
parecendo uma sanguessuga, parecendo um parasita, vivendo uma verdadeira simbiose com os bens materiais e, por que não, com os familiares, aqueles que Deus colocou aqui para caminhar junto conosco, nós estamos sendo muito mais prejudiciais do que úteis a essas criaturas. Por quê? Porque no nosso apego, nós geralmente elegemos, mesmo dentro da nossa família, aqueles 2 ou 3 que vão receber mais nossa atenção, vão receber um pouquinho mais do nosso amor. O medo de amar indistintamente, como se o amor fosse acabar. O amor é daquelas virtudes divinas que quanto mais se doa, quanto mais se passa adiante, mais ele cresce, mais ele aumenta. Então, as pessoas que vivem esse desinteresse têm os bens materiais, mas não sofre por eles, não se deixa dominar por eles. Usa os bens materiais como alavanca de progresso. Usa como usufrutuário dos bens divinos, faz deles uma oportunidade para auxiliar, direcionar, socorrer e atender às necessidades dos nossos semelhantes, daqueles que caminham conosco. Essas criaturas mostram que já deram um grande passo, principalmente em direção à maioria dos encarnados, que continuam muitas vezes cegos para a realidade, surdos para os ensinamentos do Cristo e só veem aquilo que está diante dos nossos olhos. São incapazes de olhar para o futuro e ver nele progresso, ver nele um bem-estar para todos. É, no entanto, indispensável não confundir desinteresse, desapego com generosidade. Se o desinteresse é uma virtude, a generosidade irrefletida constitui sempre falta de juízo. É o que ele está dizendo. Desinteresse. Se Deus colocou aqui bens materiais, se Deus colocou nós em um cargo de dirigente, de autoridade, onde nós temos um poder temporário, não podemos abrir mão disso porque somos cristãos, porque somos espíritas. Isso é falta de responsabilidade. A quem muito foi dado, muito será cobrado. O que nós devemos fazer é ver os recursos que estão à nossa disposição e deles fazer bom uso. Dilapidar um patrimônio, como fez o filho pródigo, e viver às expensas da sociedade ou viver às custas, sendo aí um ônus para os seus familiares, isso sim é irresponsabilidade. Isso sim será levado à conta no prontuário espiritual do planejamento reencarnatório. Então, generosidade, sim, não é simplesmente pegar, sair distribuindo. Ah, eu estou andando pela rua, tem alguém sem camisa e está ali numa situação, você vai lá e vai dar a camisa para ele? Primeiro precisa ver se ele quer, se ele vai aceitar. E depois, em que condições você está? Isso tem muita coisa que não pode simplesmente você sair fazendo assim. Às vezes vai humilhar, às vezes vai ofender, e às vezes nós estamos indo contra as leis temporárias que se fazem. Tem atentado ao pudor, tem uma série de coisas hoje que nós precisamos observar. Então, até para se praticar a caridade hoje, é preciso ter conhecimento. A primeira coisa é ver quem nós vamos ajudar, em que condições ele se encontra. É a fé raciocinada? É fazer uso da razão e da lógica. Não é simplesmente você pegar o seu salário do mês, porque tem ali uma família que está com fome. Você pega o seu salário do mês, vai lá e compra tudo em comida e vem. E a sua conta de luz? E a sua conta de água? E o mercado? E as contas? E a família que está esperando isso? Se você usa, dilapida
esse patrimônio, isso que está sob a sua mão, você está tirando de quem tem. Tem um ditado popular que diz: o que adianta você desvestir um santo para vestir outro? É isso que ele está fazendo. Precisamos agir com coerência. Ou uma palavrinha para vocês usarem nos encontros familiares do fim de semana. É preciso agir com parcimônia em tudo o que fazemos. Assim, todo esclarecimento emanado de alguém no sentido de estimular o nosso relacionamento em sociedade deve ser sempre bem recebido, pois é através do contato com os outros seres humanos que temos condições de colocar em prática o conteúdo moral da lei divina. Então, sim, todo o conhecimento, a informação, nos permite melhores condições de discernir. Vivemos em sociedade, e a sociedade ela é condicionada. A sociedade tem os seus valores temporários, tem os seus valores aí que são simplesmente ordenações humanas. Não significa que é porque todos estão fazendo ou porque muitos estão usufruindo que nós também devemos agir assim. Não, não é assim. Nós aprendemos, nós necessitamos do próximo, nós necessitamos dos nossos semelhantes para desenvolver em nós as aptidões que Jesus nos deixou com os ensinamentos do seu evangelho. Então, nós influenciamos e somos influenciados. Nós ensinamos e aprendemos. Nós instruímos e, por outro lado, temos sempre a necessidade da instrução. Kardec, ele foi de uma lucidez tamanha ali quando ele recebeu e transcreveu para o papel os ensinamentos dos espíritos. E o que ele vai dizer para todos nós? Tudo aquilo que nós recebemos, nós devemos colocar em prática. E nós não temos como desenvolver as virtudes espirituais necessárias para a nossa evolução se não tivermos o próximo. Então, o próximo não é só uma ferramenta, não é só um irmão de caminhada, não é só um ser. Sim, ele é a ferramenta, ele é um instrumento, ele é o objeto, ao mesmo tempo que é um irmão de caminhada, é alguém que vigia os nossos passos, é alguém que está sempre ali de olho para que nós sigamos o caminho da retidão. Aquela criatura que, com sua vigilância, nos obriga, vamos assim dizer, a praticar aquilo que hoje nós já detemos de conhecimento. No capítulo que trata da lei de sociedade, Kardec nos diz que no isolamento absoluto, o homem se embrutece e se enfraquece. Sim, a lei da sociedade mostra os nossos direitos, os nossos deveres, as nossas obrigações, o que é de utilidade pública, o que é de todos, e mostra como nós devemos nos portar, sozinhos, no nosso ambiente doméstico, mas sim na sociedade como um todo. Na teoria da utilidade, o excesso de um bem transforma-se no seu oposto. Muitas vezes nós vemos isso. Quando chegamos à doutrina espírita, ou muitos, mesmo quem já trabalhou em outras denominações religiosas, como o católico, quando você se integra a uma equipe, seja de catequese, de noivos, seja ela ali da Eucaristia que seja, quando nós começamos a usufruir daquilo que nós estamos fazendo, vendo os benefícios, muitas vezes nós queremos transformar, nós queremos doutrinar, nós queremos evangelizar todos aqueles que caminham conosco. E, às vezes,
essa teoria da utilidade. Muitas vezes nós falamos da Bíblia, do Evangelho, e nós, no nosso caso, nós vemos espíritas, tem espírita que tem explicação para tudo, explica tudo através dos fluidos, através do magnetismo, através das leis naturais. Sim, para nós até compreendemos todas essas dificuldades e todo esse desejo, mas é preciso ir bem devagar, porque muitas vezes precisamos muito mais de compreensão e entendimento do que de conhecimento ou principalmente de sermos evangelizados. Daí se diz que todo excesso é prejudicial, tanto para o bem como para o mal. Exemplo, o excesso de orgulho transforma-se em humildade. O excesso de humildade transforma-se em orgulho. Então, aquela pessoa que vai, olha, eu vou te ajudar. Não, não precisa. Olha, eu tenho isso aqui. Não, imagina, não precisa. Agora, quando você tem o outro lado, olha isso aqui. Ah, tá, então. Tanto você pode ser orgulhoso, e isso te leva a ser uma pessoa humilde, porque você aceita tudo, você entende tudo, você compreende tudo e não discorda, não discute, não debate, não mostra o seu ponto de vista. Da mesma forma, esse excesso de humildade pode transformar-se em orgulho. Quando olha, eu tenho uma cesta básica. Não, não precisa. Imagina, a gente se vira. Olha, eu tenho aqui uma roupa. Não, não precisa. A gente se vira. Olha, eu tenho isso e isso para fazer. Não, não precisa. Está tudo em ordem. Isso não é humildade. Isso sim é orgulho. Por quê? São os extremos e nós precisamos lidar com esses extremos. A perfeição está no perfeito equilíbrio da nossa existência. Nós vamos oscilar, sim, como uma frequência. Aliás, nós somos uma frequência, mas nós vamos oscilar como uma frequência, como uma onda, como uma maré, lá no mar. Mas o objetivo é manter o equilíbrio. Por quê? Nós oscilamos, a nossa frequência varia, mas a frequência universal, a frequência divina e, principalmente, a frequência e a vibração que emana do Cristo, a razão da nossa existência, ela é perfeita e independe de como nós nos encontramos. Nós saímos do eixo, nós saímos do chamado normal. É por isso que sempre precisamos de alguém para nos trazer de volta à rota existencial. Além do mais, em nossa ilusão, costumamos disfarçar o mal ao máximo, para que não se torne muito evidente. Nós adoramos representar um papel. Nós somos ótimos artistas, nós somos grandes atores. E a respeito de disfarçar o mal, ninguém tira de nós o troféu de Oscar, de melhor representante. Muitas vezes beira não só a hipocrisia e o sarcasmo, porque nós temos uma maneira, às vezes, tão sutil de mudar, de levar essas ilusões utópicas, essas expectativas enormes, muito acima da nossa capacidade que nós criamos, que nós muitas vezes fazemos com que elas se tornem usual. Nesse sentido, à gula damos o nome de necessidade proteínica. Eu preciso da proteína, o corpo precisa de vitamina, o corpo precisa disso, o corpo precisa daquilo. A lascívia chamamos de necessidade fisiológica. Tudo justifica os desvios sexuais. Tudo diz essa lascividade. É do corpo, é do organismo, é do instinto, é isso, é aquilo. Tudo é justificativa para os nossos erros e para as nossas falhas. Repetindo, nesse sentido,
A gula, damos o nome da necessidade das proteínas e vitaminas. A lascívia, nós damos aí o chamado, o instinto, o desejo animal. Nessa hora, nós somos animais, esquecendo de que temos livre-arbítrio e raciocínio contínuo. A ira é embelezada com a expressão cólera sagrada. A cobiça é encoberta com a desculpa da necessidade. Então, a ira, a raiva, não, precisa exteriorizar todos esses sentimentos. A raiva é um sentimento, claro que é um sentimento, mas descontar, principalmente nas coisas inanimadas, ou nas plantas e nos animais, aí não é mais nem sinal de ignorância, é a animalidade voltando a preponderar na nossa existência. Cobiça. A cobiça é tão grande que está lá no Decálogo, nos 10 mandamentos. Não cobiçar o jumento, a casa, não cobiçar as coisas do próximo. Ou seja, trabalhe dignamente e você conquistará. Entenda o momento em que você está vivendo. Ou você já teve e dilapidou, ou então você ainda terá. Isso não é desculpa para as nossas necessidades. A preguiça, disfarçamos com a necessidade de repouso, quando não com a esperteza que faz os outros produzirem por nós. Ah, sabe o que que é? Ah, hoje eu tenho um trabalho lá no GEM. Ah, mas está frio, sabe? Está tendo um surto de gripe. Eu não vou não, porque eu não estou muito bem. Então, hoje eu não vou não porque está calor. Hoje eu não vou não porque está chovendo. Ah, não vou não porque sempre temos as desculpas para, eu trabalhei muito ontem, eu estudei muito, fiz isso, eu fiz aquilo, o físico, eu já não sou novinho, eu preciso disso, daquilo. Nós temos que entender. Será que Deus realmente descansou, então, no 7º dia? Será que Jesus também tira umas horinhas de descanso? E os nossos benfeitores espirituais? Será que eles precisam? E olha que nós damos trabalho, hein? Já pensou se eles resolvessem tirar aí um fim de semana, esticar um feriado prolongado? Então, quando muito, isso é muito comum às vezes no trabalho profissional ou no mundo corporativo, mas também acontece nas sociedades e principalmente nos trabalhos voluntários. Eu não vou fazer não porque fulano já está fazendo. Eu não vou lá na assistência social não porque fulano está lá. Nossa, mas ele faz um trabalho tão digno que eu nem preciso. Quer dizer, nós estamos sempre ali na vanguarda. Nós estamos sempre atentos, mas deixando e elogiando até mesmo as coisas dos outros. Mas e o que nós estamos fazendo? Onde nós estamos esperando uma nova oportunidade? Como vamos adquirir a perfeição terceirizando aquilo que é de nossa responsabilidade? Enquanto tomamos água, perguntas, dúvidas até aqui? Seba, como o excesso de orgulho vira humildade? Eu não entendi essa parte. Porque o que é o orgulhoso? O orgulhoso é aquela coisa. Você quer uma carona? Não, não, não precisa. Eu estou acostumado a ir a pé. Olha, eu tenho lá em casa um livro. Você quer que eu te empresto ele? Não, não, não precisa. Eu vou providenciar. Então, na realidade, aos olhos de muito, isso parece que a pessoa é humilde. O orgulho dela é tamanho que ela sequer aceita ser auxiliado ou ajudado. Você entendeu? Então, é esse o sentido. E o contrário é aquela pessoa que é muito humilde se transformar numa pessoa orgulhosa. Então, por quê? Toda ajuda que se oferece para ela está ali. Ela é uma pessoa, tem essa capacidade de humilde, é reconhecer a sua impotência, a sua fragilidade. Agora, quando você entende isso como ofensa, quando isso passa a te incomodar,
toda ajuda, todo auxílio, toda correção que as criaturas fazem, por quê? Ah, não, eu estou bem assim e tal. Aí alguém vai, olha, não é bem assim. Se você fizer assim, 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 aí a pessoa tem dificuldade de lidar com essas orientações, é porque está levando a humildade a um excesso tão grande que se transforma em orgulho. Entendeu? É que o excesso de orgulho leva à humildade. Mas eu não vejo ele sendo humilde com excesso de orgulho. É que você, O cara é você tem muito que olhar o orgulhoso. todo. Você tem que olhar o todo. Você compreendeu o raciocínio, como foi colocado? Se a pessoa é Hum, humilde e não aceita ajuda, isso é orgulho, não é humildade. certo. Se a pessoa é Aí sim. humilde e não aceita ajuda, isso não é humildade, isso é orgulho. Agora, se a pessoa é orgulhosa, mas tudo aqui, ao invés dela trabalhar para o seu sustento, ao invés dela fazer uso do conhecimento, fica esperando auxílio, ela está fazendo o quê? É exatamente o contrário. Então, ela está fazendo da humildade um ser orgulhoso. Por quê? Ah, ninguém é digno, eu não vou porque lá não me cabe, lá não é isso, eu estou acima disso, eu não tenho condições de ir. É esse o sentido. Você tem que olhar o todo, o contexto geral de perfeição e de equilíbrio. Ah, tá. Tá Tá legal. bom? Entendi. Entendi. Então tá bom. Então vamos lá. Seguindo. Por vezes, se for, Johnny, se ainda ficar alguma dúvida, no final, você segura aí, que no final a gente esclarece com mais propriedade. Por vezes, pergunta-se se Deus não poderia ter criado os espíritos perfeitos para lhes poupar o mal e todas as suas consequências. Sim, já que Deus é o Criador, já que Deus é a perfeição absoluta, por que criar as criaturas simples e ignorantes? Não é daí que surge a ideia? Por que não criou todos já anjos? Por que não criou todos já na mesma condição crística daquele que é o nosso diretor espiritual? Sem dúvida, Deus poderia criar, já que é o Todo-Poderoso. Se não o fez, é que em sua soberana sabedoria julgou mais útil fosse de outro modo. É o que está representado aqui. A árvore começou como semente. Precisa de cuidados, precisa de água, precisa de hidratação, precisa de combate às pragas, precisa ali sempre estar revolvendo a terra para que ela possa desenvolver. Quem olha a árvore já feita ali não tem a mínima ideia de que um dia foi semente, que está na representação da que está da gravura animada que está embaixo. Então, o trabalho, a busca pelos nutrientes é que vai fortalecer esse desenvolvimento. A busca do oxigênio, a busca da luz solar, a energia e o combustível faz com que essa semente, esse ser orgânico aí, mas ainda, né, o princípio espiritual, não o princípio inteligente, ainda está se movimentando. Então, é todo um processo, não é simplesmente um milagre. E assim é como nós vamos, hoje em dia, trazendo bem para a nossa materialidade, para a nossa sociedade. É o que se diz. Muitos irmãos nossos, por exemplo, que recebem heranças e bens, o filho terminou o ensino médio, ganhou uma moto, entrou na faculdade, ganhou um carro, entrou para ali, ganhou isso. O que ele conquistou? Ele vai entender que a vida vai estar sempre lhe recompensando. E quando acontecem os desvios? E quando o pai precisa estar lá pagando pelos erros e pelos equívocos? Vai sempre achar que está sendo recompensado. Então, é preciso mostrar, sim, a vida é uma dádiva divina que nós ainda não conseguimos compreender. Mas toda luta,
todo sacrifício, toda renúncia é que forja o espírito na busca da consciência cósmica, que é a nossa evolução. Somente quem vive as situações pode falar sobre o que é. Sobre o que é. Nós podemos falar sobre, nós podemos falar em determinadas situações, mas quem vive é que pode relatar verdadeiramente o sentido de tudo. E a nossa evolução é isto, é esse caminhar constante. É o carvão, sim, que nós vamos ver daqui a pouquinho, é o carvão no diamante, é a bolota do carvalho, é o trigo sendo transformado no pão. Sim, é essa conscientização. É isso que nos leva a essa perfeição. Submetendo-os à lei do progresso, a criação, os seres, submetendo-os à lei do progresso, quis Deus que os homens tivessem o mérito de suas obras, a fim de terem o direito à recompensa e desfrutarem a satisfação de haver conquistado suas próprias posições. Então, Deus não ofereceu nada ali para ninguém. Deus não dá nada a ninguém. Como muito hoje, principalmente a parte vegana da população hoje costuma dizer, a vaca não dá leite. Realmente a vaca não dá leite. Ela produz leite, nada diferente de uma mãe. Também produz, é uma situação orgânica para alimentar ali aquele que está sob a sua responsabilidade. Mas tudo isso tem um sentido. Nós falamos agora em há pouco da proteína, da necessidade da proteína, da vitamina. O que ele está dizendo aqui? Quando nós nos encontramos nessa condição de feto, porque é a única maneira que nós temos aqui para que o espírito possa se desenvolver, reparar, reconciliar e seguir adiante. Somente através dessas experiências, somente através do acerto e do erro, do equívoco e do engano, mas tudo isso nós vamos adquirindo para que nós possamos seguir adiante. Erro, como já falamos, erro não é fracasso. Frustração não é fracasso. Decepção é sinal de aprendizado. E vamos seguindo. É assim que nós vamos forjando. O ferro, quando está ali, né, aquecido para que seja ali batido, ele toma várias formas de acordo com a necessidade. Então, assim somos nós. A vida vai nos forjando na busca dessa perfeição. Saímos lá do princípio espiritual, depois adquirimos o princípio inteligente, com livre-arbítrio começamos a nossa vida hominal, saímos de um mundo primitivo, hoje já estamos em provas e expiações a caminho da regeneração, mas nós temos a ideia de que o Cristo é o caminho onde nós chegaremos à esfera crística. Portanto, Deus quer que nossa perfeição seja o resultado de nossos próprios esforços. É dignidade. Quando as criaturas estão em uma condição de necessitado, quando as criaturas precisam de amparo e de sustento, é muito difícil não ser humilhado vez ou outra. Então, tudo isso é para que nós possamos aprender a lidar com os bens materiais temporários e adquirir os bens espirituais, os dons que são eternos. E essa dificuldade, tudo isso que nós passamos, é que vai nos fortalecer nas provas da vida e nas nossas futuras encarnações. A alma contém, no estado virtual, o princípio de todos os seus desenvolvimentos futuros. Está destinada a tudo conhecer, a tudo conquistar e a tudo possuir. E como ela poderia
conseguir tudo isso numa única existência, aí as outras religiões nós não poderíamos fazer essa pergunta. A alma na erraticidade, o estado virtual, na erraticidade, na espiritualidade. Ali nós temos nossa memória espiritual, onde está o arquivo de todas as nossas existências. Deus, quando nos criou simples e ignorante, a nossa destinação é a esfera crística. Ou seja, como está lá no livro do Deuteronômio, lá do Antigo Testamento. Eu já os conhecia antes mesmo de os ter criado. Ou seja, nós temos latentes em nós todas as virtudes divinas. Agora, precisamos oferecer a elas o terreno fértil para que elas possam germinar. Como nós podemos sair de simples e ignorantes para a esfera crística numa simples existência? Como nós ainda errantes, como nós ainda que cometemos tantos enganos e ainda nos deixamos conduzir pelos prazeres e as satisfações do mundo, como poderemos estar na condição de bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus? Numa única vida, numa única encarnação? A vida é curta e a perfeição está longe. Poderia a alma, em uma vida única, desenvolver o seu entendimento, esclarecer a sua razão, fortificar a sua consciência, assimilar todos os elementos da sabedoria, da santidade ou do gênio? Poderíamos sair da ignorância total, poderíamos sair do instinto para simplesmente a misericórdia, a indulgência e a benevolência para todos? Essa é a pergunta que ele está fazendo. Não. Para realizar esses objetivos, é preciso percorrer no tempo e no espaço um campo sem limites. Não é possível em uma encarnação, e poderíamos falar que nem em 100 encarnações nós não atingiríamos essa condição. Por isso que qualquer relação, qualquer data prefixada, qualquer número que for apresentado, é simples imaginação terrena. Ninguém sabe onde o Cristo evoluiu, como evoluiu, se foi igual a nós. O que nós sabemos é que somos todos criados iguais, simples e ignorantes. Mas os mundos são diferentes, como era na época que o Cristo andou também pelos mundos de provas e expiações. O que nós aprendemos é que precisamos percorrer todas as etapas, os ciclos da nossa existência, onde nós vamos aprendendo. Se nós não passarmos pela primavera, pelo inverno, pelo verão e pelo outono, como vamos saber o que é um e o que é o outro? Se nós não nos atentarmos a olhar para o chamado infinito, o céu, como nós vamos diferenciar a lua de nova, crescente, minguante e cheia? Então, se mesmo que nós não tenhamos a compreensão do significado, mas tem um sentido e tem um objetivo, que um dia nós iremos compreender. Então, não sairemos do planeta Terra para a esfera crística. É passando por inúmeras transformações, após milhares de séculos, que o mineral grosseiro se transforma em diamante puro. O mesmo acontece com a alma humana. Sim, nós vamos evoluindo. É um passo por vez. A evolução não dá salto. Nosso aprendizado não é salto. Nós precisamos absorver todo o conhecimento. A partir do momento em que nós aprendemos, passamos a praticar, e isso se tornou de forma tão natural, aí nós estamos prontos para um novo aprendizado. Nós somos promovidos
a uma nova etapa, a um novo ciclo. São os mundos e são as nossas encarnações, conhecidas como misericórdia divina a serviço do nosso aprendizado. O objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrestre, como muitos acreditam erroneamente, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. E esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio do trabalho, do esforço de todas as alternativas, da alegria e da dor, até que estejamos inteiramente desenvolvidos e elevados ao estado celeste. Por que que nós colocamos essa imagem do apedrejamento de Estevão, aqui com a presença de Saulo de Tarso e de Abigail, noiva de Saulo e irmã de Estevão? Um fato que era desconhecido, então, por Saulo. Paulo de Tarso existe exatamente porque tem Gesiel, porque tem Estevão. Quem transforma Paulo de Tarso não é o conhecimento e muito menos o evangelho. É a visão do que aconteceu em relação a Estevão e, de imediato, a Abigail. Dois espíritos encarregados de fazer com que o Saulo, então, avançasse e seguisse as orientações de Jesus. Então, Saulo aprendeu e colocou em prática. Estevão foi esse objeto. Em momento algum, ele passa algum sentimento negativo, de revolta, de medo, de injustiçado, muito pelo contrário. E sempre amparados espiritualmente, inclusive o Saulo, pela misericórdia divina e pelo amor incondicional de Jesus. Lá, no nosso primeiro slide, foi colocado que Deus ama aqueles que erram e a todas as criaturas. Os que acertam já são as ovelhas que estão no rebanho. Os que erram são as ovelhas perdidas que ainda precisam de um olhar misericordioso do pastor, buscando-as nos desvios e nos atalhos da existência. Se há na terra menos alegria do que sofrimento, é que este é o instrumento por excelência da educação e do progresso. Um estimulante para o ser, que sem ele permaneceria retardado nos caminhos da sensualidade. O planeta sendo de provas e expiações, dores e sofrimentos são para todos. A dor é para todos, o sofrimento é opcional, mas não deixa de ser um instrumento de aperfeiçoamento, onde nós podemos exercitar perdão, resignação, paciência, tolerância, ao mesmo tempo que é um estímulo, como ele fala, para que nós possamos avançar. A vida não é apenas nascer, crescer, fazer sexo e morrer e renascer. É muito mais do que isso. Então, mesmo vivendo entre dores e sofrimento, nós vamos nos aperfeiçoando. Sim, nós vamos caminhando em direção à luz. E hoje nós já estamos muito, mas muito melhores do que éramos há 2000 anos atrás. A dor física e moral forma a nossa experiência. A sabedoria é o prêmio, é o nosso troféu rumo à perfeição. No campeonato da perfeição, da perfectibilidade, então, a dor física e a moral é o nosso trabalho, é a nossa batalha, é a nossa luta. Esse é um texto, é uma frase que está nesse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis. Então, a perfeição, ela vem através dessas experiências
qualquer que seja. É o que nós tiramos dessas vivências. Como adquire experiência o espírito encarnado? A luta e o trabalho são imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito. Como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. Quando fala pão, é a forma de alimentar. O pão está muito relacionado ao evangelho, porque é a transformação. Quando fala pão, o pão não existe na natureza. O pão é uma transformação do trigo, que passa pela moenda, exige o calor, exige o refino e exige o manuseio. Então, da mesma forma que o pão, as frutas, verduras, tudo isso que o corpo físico tem essa necessidade para a sua manutenção, para que ele possa estar sempre saudável, então, o espírito precisa de alimento, o espírito precisa dessa proteína, o espírito precisa ainda de todas essas vitaminas, que são o quê? É o trabalho, é a nossa capacidade de perdoar, é a nossa capacidade de instruir, mas a grande conquista, a grande alavanca é sempre aqui o perdão e o servir. É a nossa oportunidade. Conhecimento para ficar trancado no cofre, conhecimento que não é compartilhado, que não é distribuído, não tem utilidade nenhuma. É a traça, é o tesouro que a traça e a ferrugem irá consumir. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo, que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. O trabalho não é só o trabalho manual, não é só o trabalho físico, não é só o trabalho corporativo, né? O trabalho, todo ele espiritual, emocional, tudo isso é luta constante, tudo isso é aquisição. Nem sempre nós vamos acertar e temos que aprender nas derrotas, nas decepções, nas frustrações, nas lágrimas, mas também temos que aprender a sorrir. É esse o objetivo. Perfeição, mais uma vez, nós estamos dizendo. Quando nós olhamos o mar como um todo, nós entendemos uma perfeição. Quando nós olhamos para o infinito, para o céu, nós vemos uma perfeição, mas nós sabemos que não é. É que os nossos olhos físicos alcançam. É aquilo que nos é permitido. Agora, o que os benfeitores dizem? Por isso, eles estão sempre recomendando. Aos vossos olhos, sim, mas aos nossos, deles, espíritos evoluídos, espíritos que já estão numa condição acima, mas muito acima da nossa, eles sim conseguem enxergar uma realidade que para nós é apenas utopia. No entanto, não se pode confundir perfeição com perfeccionismo. Segundo o dicionário Aurélio, o termo perfeccionismo significa tendência patológica em procurar exageradamente a perfeição. Os perfeccionistas necessitam ser impecáveis, respondem a todas as perguntas, mesmo aquelas que não sabem corretamente. Por possuírem desordens psíquicas, buscam incessantemente controlar a ordem exterior, vigiando os comportamentos alheios como verdadeiros juízes da moral e dos bons costumes. Perfeccionismo hoje muitas vezes está ligado ao personalismo. Sim, ter disciplina, ter organização, ter método, sistema, isso facilita muito a nossa vida diária, facilita muito o nosso cotidiano. Agora, querer simplesmente falar de algo que está acima, fora do nosso conhecimento,
simplesmente para mostrar intelectualidade. Não é porque leu vários livros, não é porque sabe citar capítulos e versículos da Bíblia, fazer referência às obras da codificação, que nós somos simplesmente pessoas a caminho da perfeição. Muitas vezes são apenas orgulhosos ou idiotas com conhecimento intelectual. Nós temos apenas as informações, e isso não está sendo aplicado da forma devida. Então, e quem assim age, muitas vezes quer que as outras criaturas façam de acordo com o seu olhar, com a sua opinião e de acordo com os seus afazeres. Não, nós somos individualidade. Cada um tem o tempo, é a síndrome da pipoca. Todos os grãos do milho são colocados na panela ao mesmo tempo, o mesmo fogo, o mesmo utensílio que vai ser usado, mas elas não estouram todas de uma vez. Tem um tempo certo para cada um, mas tudo é milho, tudo está nas mesmas condições. Se nós temos essa capacidade de compreender essas coisas materiais, qual é a dificuldade de transportar isto para a vida espiritual, para nós, enquanto espíritos a caminho da luz? Vigiar os atos alheios e querer mostrar a nossa convicção e a nossa verdade, isso não faz de nós criaturas perfeitas. Além de chatos, nós vamos estar aí ultrapassando o limite do bom senso, que chama-se piedade, que é se colocar no lugar do outro, naquelas condições em que eles espiritualmente hoje se encontram. Por não admitirmos o erro e por não percebermos que o único fracasso legítimo é aquele com o qual nada aprendemos, é que os conceitos de perfeição doentia perturbam constantemente a nossa zona mental. Como nós não admitimos que os outros errem por desconhecimento, por falta de informação, por incapacidade, por aptidão, então nós deixamos muitas vezes de aprender, nós deixamos muitas vezes de servir, deixamos muitas vezes de sermos caridosos. E ao invés de ajudar, muitas vezes desequilibrando, não só causando transtorno, mas causando verdadeiras síndromes naqueles que caminham conosco. Por isso, o erro não deve ser considerado como perda definitiva, mas apenas uma experiência de aprendizado. Sempre citamos, porque é uma das mais conhecidas, o inventor da lâmpada lá, Thomas Edison, se não me engano. Então, ele, antes que atingisse o objetivo, ele fez 99 experiências. Alguns livros falam 108. Então, ele não desistiu na primeira. Ah, mas então ele errou 107 vezes? Não. Ele fez 107 tentativas até o momento em que ele acertou. E hoje todos nós usufruímos. A penicilina, uma das grandes descobertas, a anestesia, não tem tanto tempo assim. Então, mas veja todas as experiências. Foi preciso que os espíritos viessem aqui na Terra, fizessem aqui a sua função, desencarnassem, aprendessem na espiritualidade e voltassem melhores, trazendo esse conhecimento. Eles se tornaram perfeitos por causa disso? Não, mas deram um grande passo com essa ajuda humanitária que nos deixaram como legado. A vida de Chico Xavier sempre foi um exemplo de humildade, de simplicidade e amor em todos os sentidos. Apesar dessas qualidades, ele dizia: então, referência assim de moral, de evangelho, de caridade, de piedade, de doação. O que ele dizia, o Chico? O trabalho foi sempre para mim uma bênção de paz e refazimento.
com o qual encontro o esquecimento, pelo menos temporário, das imperfeições que carrego. Eu, infinitamente distante de alcançar o mínimo grau de perfeição, sou um animal em serviço e peço a Deus que me conserve nas disciplinas desse mesmo serviço, para não complicar os meus condutores, aos quais devo, de algum modo, retribuir as atenções que recebo. Olha como ele... Isso sim é uma lição de humildade. Ele está dizendo, ele está se colocando numa condição de animal para ilustrar. Quando ele fala o animal, está se referindo, ao cavalo, ao jumento ali na carruagem. É nesse sentido. Quem é? Ele é o animal que está puxando essa diligência, essa carroça, essa carruagem. Temos um condutor. No caso, seja o Emmanuel ou todos os espíritos que por ele se manifestaram. Então, é o que ele está dizendo, para não complicar os meus condutores. Ou seja, tem que ser um animal dócil, paciente, que não reclama, que sabe obedecer para que possa aproveitar a oportunidade. O animal rebelde vai ser chicoteado, vai apanhar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, é uma questão para todos nós de compreender qual é o papel que nós estamos aqui hoje desempenhando. Deus não tem pressa, pois tudo se ajusta com sabedoria, justiça e misericórdia com o passar do tempo. Deus não tem pressa, mas não significa que ele vai esperar para sempre. Deus não tem pressa, mas ele não suporta comodidade. Deus não tem pressa, mas ficar na zona de conforto, esperando o Deus proverá, não vai acontecer. O que vai acontecer é que muitos serão exilados a mundos ainda inferiores para poder recuperar todo esse tempo que um dia perderam. Portanto, ofertemos ao próximo o que ele necessita para promover a sua mudança, mas aguardemos a ação do tempo, que constrói e reconstrói num trabalho contínuo e permanente, e que mudemos em nós o que reprovamos no outro. Somos juízes austeros, temos sempre uma receita para resolver os problemas dos outros, temos sempre uma receita para ali as criaturas possam encontrar a felicidade, o sucesso e a realização, mas será que nós estamos aptos e prontos para absorver aquilo que tanto passamos aos nossos irmãos e semelhantes? A evolução é lenta, porque a natureza não dá saltos. Trazemos ainda muitas sombras do passado, com repetições no presente, o que nos exige muito esforço de superação, com serenidade, persistência, vigilância e oração. Aí sim estaremos verdadeiramente no caminho de sermos espíritos perfeitos. Lento. A evolução espiritual não é velocidade, é a constância no amor e no bem. E que sejamos bondosos no trato com o próximo, pois é pela bondade que conquistamos a simpatia das pessoas e conseguimos abrir as portas que possam estar fechadas para nós. Simpatia, empatia, caridade, sorriso, alegria. Pessoa que muito reclama, pessoa que muito lamenta, pessoa que muito chora as mágoas da vida, se torna uma pessoa chata e acaba virando aí um ser solitário. Então, nós somos seres gregários, nós precisamos de companhia para que possamos desenvolver os dons divinos que possuímos. O divino legado de Jesus,
que a humanidade terrena ainda não quis aceitar e não pôde perceber é o de um mundo feliz, de paz e amor, sem injustiças, sem violência, sem miséria, sem orfandade, sem crimes e sem ódios, sem patricídios e sem guerras, onde todos, solidários e progressistas, criarão a beleza, desenvolverão a ciência e as artes, a filosofia e a técnica, com trabalho digno e repouso honesto na nobreza do lar, na administração operosa e esclarecida. Ou seja, o mundo é de todos nós. O planeta Terra é o que nós fazemos. Qual está sendo a nossa contribuição? Nós estamos somando ou estamos subtraindo? Nós estamos sendo uma referência ou nós estamos simplesmente alterando o rumo natural, o processo e as leis naturais que nós devemos dar continuidade? Se nós buscamos a perfeição, para que possamos chegar a esse patamar, nós precisamos estar todos juntos. A evolução, a perfeição e a prática do Evangelho não tem mérito chegar em primeiro lugar. O troféu é chegarmos todos juntos, unidos pelo mesmo objetivo e pelo mesmo ideal. Ser perfeito é termos uma terra renovada e regenerada, sem fome, sem guerra, sem violência, onde todos encontrarão as condições necessárias para que possamos ser dignos e merecedores de sermos chamados filhos de Deus. Jesus confiou em nós. Jesus delegou a todos nós a função de contribuir com este planeta bendito. Ele não olhou as nossas faltas, os nossos erros ou as nossas imperfeições. Ele apenas disse: vamos lá, estou te oferecendo uma oportunidade. Contribua comigo e você avançará em direção à casa do Pai. E é isso que nós estamos buscando, é esse o nosso anseio e o nosso desejo. Que juntos possamos fazer um mundo melhor, fazer o Evangelho e os ensinamentos de Jesus serem conhecidos, vivenciados no nosso dia a dia. E acabou. Que assim seja. Graças a Deus.